E vem conferir a crítica do filme Oppenheimer. E chegou nos cinemas o filme Oppenheimer, mais novo filme da carreira do diretor Christopher Nolan. E tem alguns diretores que eu acredito que eles fazem valer todo o ingresso que você pode pagar no cinema. Porque eu acredito que todos os filmes deveriam ser vistos nos cinemas, mas tem alguns diretores que eles realmente fazem com que a experiência que você vai ter no cinema seja praticamente completa na maioria dos seus filmes. E o Nolan é um desses casos. E ele consegue mais uma vez entregar isso em Oppenheimer, seja na parte da história ou seja na parte técnica. Oppenheimer é um filme para ser visto no cinema. E para mim, já adianto, é um dos melhores filmes que o Christopher Nolan já fez. Mas antes de eu entrar na parte técnica, nas atuações, eu queria falar um pouco da história. Porque para mim, esse é um dos filmes mais difíceis de se fazer da carreira do Nolan. Porque se você for ver os filmes da carreira dele de modo geral, você vai perceber que a maioria dos seus filmes são filmes originais. Dificilmente são filmes baseados em fatos reais ou de fatos históricos. O único filme que ele realmente fez isso foi Dunkirk. Mas Dunkirk era um caso muito específico e a gente focava muito num lado da guerra. Então dessa forma era muito fácil você decidir quem era o inimigo daquela história e quem seria os heróis de acordo com o nosso olhar. Em Oppenheimer a gente não tem como fazer isso, porque o protagonista do filme, que é o Oppenheimer, ele é o cara que criou a bomba atômica. E como você vai fazer com que o público que está assistindo o filme crie uma empatia pelo personagem, pela pessoa da história que criou a bomba atômica, que matou milhares e milhares de pessoas? E pra mim, aí já começa o primeiro grande acerto desse filme. Porque o Nolan, ele não colocou esse filme do nada. Ele baseou muito do que ele fez aqui dentro de um livro que lançou recentemente, que conta a história do Oppenheimer. Mas o que ele fez? Ele pegou a história que ele conheceu no livro, ou que ele se aprofundou no livro, e ele colocou a sua visão daquela história. Como todo diretor, todo contador de história deveria fazer. Ele colocou um pouco da sua visão e da sua opinião sobre aquela história. Mas ao mesmo tempo, no fim do filme, ele deixa com que o público decida quem está certo e quem está errado naquela história, caso tenha algum lado errado, ou se todo mundo está errado, por exemplo. E ele fez isso de uma forma muito interessante, apresentando o seu lado, apresentando outro lado na história, e no final, não dando uma conclusão total, não falando, esse lado está certo, esse lado está errado. Ele fala, público, a partir daqui, vocês decidam o que você acha que é o certo dessa história. E eu achei isso genial, porque realmente muitos diretores fazem isso, mas numa história como essa, é muito difícil você colocar um certo ou um errado nessa situação. E eu gostei dessa solução. Eu gostei bastante, porque ele consegue mostrar vários lados de formas diferentes. E aí é a forma que entra como ele conta a sua narrativa, que faz com que a história funcione muito bem. Na maioria dos filmes do Christopher Nolan, ele não trabalha numa forma linear em questão de como o tempo do filme vai se passando. Às vezes você está no futuro, às vezes você está no passado, você sabe muito bem como funciona a linha temporal, a linha cronológica desse filme. E algo que ajuda muito nisso seria no personagem do Robert Downey Jr. O personagem dele, ele é um contraponto pro Oppenheimer, que está vivido aqui pelo Cillian Murphy. E quando a gente vai ver a história pelo lado do Robert Downey Jr., ele coloca toda a câmera e todo o cinema em preto e branco. Dessa forma, é a visão do personagem do Strauss, do Lewis Strauss, sobre aquela história, em preto e branco. Então é a visão dele. E quando a gente vê em questão de cores normais, cores vivas, as cores normais do filme, aí é a visão do Oppenheimer. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente consegue ver mais de uma visão e mais de uma ideia de uma mesma cena, de uma outra visão. E eu gostei muito disso. E isso ajudou muito a criar esse discurso que eu falei no começo da crítica, de o filme vai mostrar todos os lados e no final você pega assim uma opinião. Claro, já que o filme é do Nolan e o roteiro também é dele, acaba fazendo que em vários momentos ele acaba puxando a história pro lado que ele quer mais, que tem uma razão na história. Mas de modo geral eu gostei de como ele trabalhou isso. E além disso, como eu já falei do Cillian Murphy e também do Robert Downey Jr., são dois shows à parte. Algo que é muito presente na cinematografia do Nolan são elencos estrelados no seu filme, e aqui não é diferente. Nomes muito fortes, como Rami Malek, como Emily Blunt, como Matt Damon, entre muitos outros atores que estão nesse filme e que entregam muito bem.
Falar que o filme só é um sucesso em questão de atuação por causa de Cillian Murphy e também Robert Downey Jr. seria um engano. Quem está aqui como secundário ou como alguém próximo do Oppenheimer seria um erro. Todos os atores funcionam muito bem, todos ajudam os personagens a crescer, mas claro, os destaques ficam para os dois. Eu adorei a atuação do Robert Downey Jr., eu gosto como ele consegue realmente mudar características e mudar a camada de atuação, dependendo com quem o personagem dele está conversando, e o Cillian Murphy é a mesma coisa. É muito legal saber como você, provavelmente revendo o filme, consegue perceber qual momento histórico o filme está se passando só pela atuação do Cillian Murphy. Numa parte, quando ele está aprendendo um pouco mais sobre aquela ciência que ele ama tanto, você vai perceber que ele é alguém empolgado, vivo, que quer saber mais sobre aquilo. No final do filme, você vê que ele é alguém mais pra baixo, alguém mais deprê, alguém que parece que a vida destruiu ele. Isso é super interessante. A maquiagem ajuda muito nisso, mas a atuação dele também ajuda. Você consegue ver camadas dentro da sua atuação que conseguem passar muita impressão dele ser alguém que o mundo acabou destruindo ele. Aquela pessoa sonhadora se destruiu ao longo do filme. Então o filme tem uma boa história, que é bem contada, bem trabalhada, de uma pessoa real, e ao mesmo tempo você tem excelentes atores, desde secundários até passando pela dupla principal, que seria o Cillian Murphy e o Robert Downey Jr. de novo. Sem contar aqui, de novo, essa parte técnica do filme que eu adorei, que foi a escolha do preto e branco para falar sobre um personagem, e a escolha mais, vamos dizer assim, o tom normal para falar do personagem principal. Adorei essa ideia. Claro, o filme tem alguns problemas nessa parte. Tem alguns personagens secundários que, pela função deles da história, deveria ter tido um pouquinho mais de participação, deveria ter tido um pouquinho mais de fala dentro desse filme, seria mais importante. Infelizmente, você vê que são alguns núcleos que passam muito rápido. E depois, quando alguns assuntos vão ser repetidos no filme, você vê que eles não tiveram tanto espaço assim. Obviamente, todo personagem tem uma importância dentro desse longa. Alguns aparecem muito pouco e tem grande importância, alguns aparecem muito e tem até um pouquinho menos. Mas, assim, de modo geral, toda a fala é importante, mas de modo geral, eu sinto que um personagem ou outro, em alguns momentos, eu queria ter visto um pouquinho mais, porque é importante como um todo, mas parece que mais alguns falam do que realmente você vê em cena. Mas de história, eu adorei o filme, adorei como ele foi escrito, adorei de como o Nolan mostrou várias visões, gostei das atuações, e a gente chega na parte técnica. E aí, pra mim, é outro acerto do filme. Como eu falei no começo da crítica, existem alguns diretores que eles te convidam, eles praticamente te obrigam a ver um filme no cinema. E obviamente o filme ele continua perfeito em casa, mas a experiência no cinema vai ser outra. Dunkirk do próprio Nolan é um exemplo claro disso. Se você assistir Dunkirk no cinema, você vai ter uma experiência fantástica, imersiva, que vai te colocar no meio daqueles soldados. Se você ver em casa, o filme vai continuar excelente, mas ele vai perder um pouco daquela imersão que todo o cinema consegue passar. E Oppenheimer é a mesma coisa. A forma como a trilha sonora funciona nesse filme, inclusive, muito boa para dar o ritmo pro filme e muito boa para criar o elemento total do filme, desde a parte que precisa de uma tranquilidade até o momento onde precisa de um desespero total, que funciona muito bem. Até o silêncio em alguns momentos funciona muito bem como uma excelente trilha sonora pro filme. Nessa parte da parte técnica, você vê como a imersão te coloca lá dentro. Como assistir a maior tela te coloca na hora que você vê aquela bomba atômica explodir. Na hora que você vê os detalhes da casa, os detalhes de onde eles estão, os detalhes sobre cada lugar, ajuda muito. A fotografia desse filme é linda e o Nolan, mais uma vez, acerta perfeitamente na sua direção. Como eu falei no começo, pra mim esse é um dos melhores filmes do Nolan que eu já vi, porque ele acerta muito na parte de como ele quer conduzir a história, junto com a trilha sonora, e passando por várias cenas que funciona muito bem. Ele consegue passar perfeitamente na sua direção o desespero que é uma bomba atômica. E ao mesmo tempo, ele consegue passar perfeitamente a criatividade na forma de como realmente mostrar os cenários. Ele sim é um diretor que às vezes ele consegue mais mostrar do que falar. É bem verdade que ele tem um problema de ser um pouco expositivo. Isso aparece aqui bem na metade do filme. Tem uma partezinha ou outra que fica um pouquinho mais longa, porque ele gosta de explicar tudo o tempo inteiro. Mas tem algumas cenas que ele é tão criativo que ele consegue mostrar com pequenos detalhes qual que é aquele terror e aquela ameaça que tem toda a bomba atômica. Tecnicamente eu adorei o filme, tanto na parte da fotografia, que passa esses elementos, a trilha sonora, a direção, que funciona muito bem, e tudo parece realmente muito mais bonito e muito mais pesado nas visões do Nolan. E isso precisava ser falado, porque é uma história pesada, não é um filme fácil de se ver, não só pelas 3 horas, que nem são tão demoradas para se passar, não senti o peso das 3 horas, mas o assunto é muito pesado. A forma como você sabe como aquilo vai terminar também ajuda a deixar o filme cada vez mais pesado. E isso funciona muito bem, como ele consegue construir todo esse ambiente. E outra coisa que eu queria elogiar muito desse filme, em relação ao ritmo do filme, a direção e a roteiro, seria o terceiro ato.
Porque quando você vai assistir esse filme, o que você imagina dele? Ele é um filme sobre o homem que criou a bomba atômica. Tanto que o filme até menciona o pai da bomba atômica. Então você imagina que o filme vai ser construído até chegar num ponto onde vai ter a grande momento da bomba atômica. E o filme realmente tem esse elemento. Mas um ponto principal desse filme é que quando vai terminar o segundo ato dele, é onde acontece o grande momento da bomba atômica. E o terceiro ato inteiro fica muito mais num filme de tribunal. E aí tem que dar parabéns pro Nolan. Porque é uma decisão muito ousada. Muitos diretores colocariam esse filme para terminar na bomba atômica, para mostrar aquele terror que teve, e assim é o grande ápice do filme. Aqui não, o filme tem quase mais 1 hora depois da bomba atômica, só focado em um filme de tribunal, e mesmo assim, o ritmo, o roteiro, as atuações são tão afiadas que fazem com que realmente o filme funcione muito bem nessa parte do tribunal, não cai o ritmo, o filme não fique chato, e é muito legal você ir acompanhando meio que aqueles bastidores pós-guerra. Tudo isso é muito legal. Então é um filme que tem alguns problemas, como eu falei, tem alguns personagens que deveriam ser mais explorados, alguns núcleos que tinham que ter mais espaço, e a metade do filme, ela tem um pontinho ou outro que eu não gosto, porque de novo, o Nolan perde muito tempo explicando algumas coisas e repetindo alguns temas que eu acho que não precisava ser tanto assim. Até precisava ser didático, como ele gosta de fazer, porque é um assunto muito complexo e todo mundo tem que entender isso, mas ao mesmo tempo tem algumas temáticas que ele se repete muito e outras que era mais interessante ter mais espaço que ele realmente não vai tão a fundo. No fim, é um filme excelente em quase tudo que ele faz. Concluindo, Oppenheimer é mais um acerto da carreira do diretor Christopher Nolan. Ele volta com alguns problemas que ele tem na carreira como um todo, como dar mais vida para alguns personagens e ao mesmo tempo, em alguns momentos o filme fica um pouquinho mais positivo do que ele precisava, mas de modo geral ele acerta em quase tudo que tenta fazer. Uma parte técnica excelente, ótimas atuações e a forma como ele conduz a história me agrada muito mais uma vez. E por isso que eu fechei o filme Oppenheimer com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Oppenheimer? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.